Olá, pessoal. Olá a todos que estão participando desse encontro maravilhoso aí, promovido pela BEAMA Maker, primeiro encontro brasileiro de educação maker e práticas educativas desse ano de 2021. Estou aqui tendo uma dificuldade enorme de olhar para a câmera e gravar. Eu normalmente não gosto muito de fazer gravações porque eu tenho uma dificuldade enorme de saber que estou gravando, mas eu acho que vale a pena falar para vocês um pouco sobre iniciação científica na educação básica. Acho que é muito importante. Acho que é interessante que tem muito desenvolvimento maker dentro disso. Por isso que eu estou aqui. E antes de tudo, gostaria de agradecer ao Renato pelo convite, pelo momento de troca de informações, de aprendizagem que estamos a fazer aqui nesse momento atual. É um momento aí que final de pandemia, mas tem muita coisa aí que aconteceu que infelizmente não foi possível desenvolver, né, devido às dificuldades de encontrar a meninada no ambiente escolar. Né? Então vou falar um pouco para vocês da prática que eu vivenciei, né? Mas antes de tudo gostaria de me apresentar. Vamos lá. Vou me apresentar já com um meme também feito para os alunos, né? Aqui é um meme aí eu sou professor de física e de química do ensino médio, né, aqui em Belo Horizonte. Já leciono há muitos anos e é claro, se eu estou aqui exatamente para falar para vocês sobre sobre o que eu vivencio. E eu tenho por princípio isso, eu só posso falar daquilo que vivencio. Então, se eu vivencio, eu falo, posso dizer das tristezas, das alegrias, das dificuldades de cada uma dessas situações. Né? Tem muito mais dentro do meu currículo que eu poderia falar, mas acho que não é a razão. Eu estou aqui mesmo para dizer do que foi vivenciar durante alguns anos essa prática de iniciação científica na escola. Né? E é claro, como um professor da área de ciências, vejo cada vez mais que não é só de ciências essa prática, cada vez mais vejo que é uma prática de todas as áreas do conhecimento, mas eu vou falar mais dessa na área de ciências, acho que é possível expandir para todas as áreas, como eu tenho visto em todos os encontros. Né? Essa vivência minha começou em 2017, onde eu fui convidado a desenvolver esse projeto no Colégio Sagrado Coração de Jesus, aqui em Belo Horizonte. E, é claro, aqui eu coloquei os primeiros pensamentos, né, para chamar a meninada. Né? E nesse convite que eu fiz para a meninada da escola, eu coloquei essa frase do Paulo Freire. Né? Eu insistiria em dizer que a origem do conhecimento está na pergunta, ou nas perguntas, ou no ato mesmo de perguntar. Eu me atreveria a dizer que a primeira linguagem foi uma pergunta. A primeira palavra foi a um só tempo, pergunta e resposta, no ato simultâneo. Paulo Freire. Né? E é através exatamente da pergunta, dos questionamentos, é que surge essa vontade do ser humano de querer mudar as coisas, de querer se colocar em determinadas situações e ver que é possível, né, produzir, é possível ajudar o próximo, é possível, de certa maneira, colocar em prática, né, aquela sua pergunta onde se busca respostas para aquilo. Né? Aqui é uma foto que mostra a primeira equipe que foi formada no ano de 2017. Para vocês terem uma ideia, essa aqui foi feita uma seleção na escola, é um projeto novo. E aí eu vou dizer qual foi a mudança que foi feita no ano seguinte, mas aqui foi a primeira equipe, né, onde dois meninos e duas meninas estão a montar aqui o nosso primeiro projeto, né, que foi para uma feira de demonstração científica. Né? Aqui é um gerador eólico feito com uma bicicleta de criança. Né? Aqui dá para ver o garfo da bicicleta. Né? Ela era preso aqui num suporte de metal. E aqui foi feito que a roda da bicicleta, as pás foram feitas de PVC, a central aqui de PVC. Aqui, junto a isso aqui não aparece, mas tem aqui, teria que essa roda aqui funciona como uma polia, né, que é presa ao motor aqui. Quando ela girava, o motor também girava, e aí toda a energia era, né, era levada para a bateria,
né, através de um equipamento, né, controlador de carga, que controlava essa entrada de energia. Esse projeto esse aqui já foi uma fase de teste na Praça do Papa, em Belo Horizonte, onde ventava muito, né? Aqui em Belo Horizonte, como é uma região muito montanhosa, Belo Horizonte está entre as montanhas, né? Da Serra do Curral, aqui, como nós chamamos Curral del Rei, aqui em Curral del Rei estamos cercados de montanhas. E aqui a dificuldade de testar o projeto desse gerador eólico feito de forma simples. Aqui era a fase final de montagem, né, participação das meninas e dos meninos já no projeto. Né. Além desses trabalhos, né, onde se busca, assim, a gente tinha tempo para conversar, para trocar ideias, né? E dentro dessas ideias surgiram muitas outras e muitos testes foram feitos e foram colocados à frente, né? Aqui é só para mostrar uma das nossas alunas aqui, a Larissa, fazendo aqui a montagem de um teste, né, para ver toxicidade de metais pesados na água. Era uma fase de ensaio, né, onde água sem metais, olha, você vê a raiz aqui maior e a diminuição do tamanho da raiz, de acordo com a toxicidade da água. Era um projeto que estava iniciando, tinha muita coisa pela frente para ser verificado. É um ensaio tóxico com cebolas, né? Aqui foram um dos projetos mais difíceis que a gente tocou naquele ano, um projeto em que a gente estava tentando produzir antioxidante para biodiesel. Para quem não sabe, se for uma ideia da Isabela, uma dessas alunas aqui, foi essa menina aqui sentada, que ela sabia que biodiesel, como ele é derivado de óleos vegetais, e os óleos vegetais são insaturados, era uma condição, sabia-se que havia uma durabilidade menor no biodiesel, porque as insaturações eram factíveis de oxidação. E aí a ideia dela era produzir antioxidante. O primeiro passo nosso foi produzir o biodiesel. O segundo passo foi testar antioxidantes. Foi um trabalho muito difícil, né, e que ele não teve continuidade, porque a Larissa resolveu terminar os seus estudos no segundo ano. Ela resolveu fazer outras coisas no terceiro. Uma menina muito inteligente, queria fazer medicina e seus atos. Aqui nós temos aqui dois alunos, o Caio, esse que está aqui, que é a Ana, aqui o Breno. Então, eles estavam aqui já no projeto de montagem, né, estruturando aqui tudo. Essa foi a primeira equipe formada em 2017, e essa foi uma equipe muito especial. Me lembro que o grande erro aqui que eu vejo é que foi feita uma seletiva, né? Acho que 25 candidatos, nós tínhamos só 5 vagas. E esses 5 alunos entraram nesse projeto, né? Eu acho que teríamos condição de ter mais alunos. O grande receio era que seu professor ia dar conta de orientar todos. Na verdade, os alunos, né, que são realmente responsáveis pelo seu trabalho. Esse tipo de projeto, o aluno, ele precisa de orientação, mas ele precisa muito de independência, de pesquisa, de buscas, tá? E foi através dessas ideias que começou aqui o JP. Na verdade, dá ao aluno a capacidade dele perguntar, dele buscar, de conversar com outras pessoas. Um projeto que não aparece aqui é um projeto também que foi feito pesquisa na escola sobre o descarte de fármacos, né? Nós sabemos que a maioria das pessoas descartam remédios usados, remédios vencidos na pia ou no lixo, né? E nossa ideia era desenvolver algum método, algum jeito, né, que não fosse incineração dos fármacos vencidos. Foi uma pesquisa interessante que nós começamos com anticoncepcionais, depois foi para outra linha, né? E foi muito interessante como foi tocado. Isso tudo desenvolvido por 5 alunos, a gente sempre parava para trocar ideias e um conversar com o outro e dar sugestões para os projetos, né? E aqui nós estamos tendo muito mais mão na massa, era a parte assim que eles gostavam muito, né? Gostavam muito às vezes de ter que ler muito, ter que pesquisar muito, e não é um trabalho muito fácil para desenvolver, principalmente quando você tem escola, que tem que estudar para a prova e tudo mais. Tinha momentos que a gente até que não marcava o encontro por causa das provas. Então, esse foi o primeiro time, e nos anos seguintes, novos times foram formados, né? Esse aqui
eu não tenho tantas fotos assim, mas é uma turma formada em 2019. Deu para perceber que energia é um tema muito constante nos trabalhos lá do que a gente apelidou de JP. O nome todo mundo se chamava JP, JP, e os próprios alunos criaram a logo, né, que é a imagem da logo que foi criada por eles, né, e aqui numa feira, né, da escola, já a apresentação inicial dos projetos, né, ou seja, que tinha muito de energia, bicicleta, as placas fotovoltaicas, e esse aqui foi um projeto que foi escolhido, né, pela UFMG para ser apresentado na feira, o UFMG Jovem, um carregador de celular feito para o pátio de escola, né? Então aqui dá para perceber, para quem conhece de hidráulica, sabe que isso aqui é uma caixa de esgoto, né? Isso aqui uma tábua de madeira e essa base aqui de alumínio. Todo o projeto, toda a energia que era aqui era produzida, era armazenada numa bateria que ficava dentro dessa caixa, né? Dentro das condições assim, de se produzir ciência na escola, uma das coisas é que você tem que ser muito criativo, porque não tem verba para ficar gastando com placa, com outras coisas, né? E é sempre ali a questão dos patrocinadores que a gente buscava. Esse grupo aqui, tá? Só parte do grupo, esse grupo foi um grupo grande, que iniciou, chegou a ter 20 e poucos alunos, mas aos poucos, aqueles alunos que não queriam produzir muito foram saindo, mas muitos gostavam dos encontros, que eram feitos na sexta-feira à tarde no laboratório da escola. Vou até mostrar um vídeo aqui de produção, para vocês verem, né? Deixa eu pegar aqui o vídeo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê o vídeo? Não, não consigo ver o vídeo aqui, senão eu perco minha... Um minuto, deixa eu puxar o vídeo aqui. Bom, não estou conseguindo puxar o vídeo. Tipo só. Bom, vou voltar aqui então. Dentro desse projeto, assim, a ideia era sempre desenvolver um pensamento científico, fazer com que o aluno fosse independente, que ele conseguisse buscar as informações necessárias para a sua produção, que ele entendesse cada vez mais daquilo que estava fazendo. E aqui o ganho de conhecimento era uma coisa fenomenal. Para se ter uma ideia, ninguém sabia nada de placa fotovoltaica, e nós chegamos eles não chegaram a falar de energia, de física quântica para explicar como que se produz a energia na placa. Então, assim, aprofundado que foi o trabalho desses meninos. Esse mesmo grupo aqui, eles produziram bioplástico, né? Foi uma ideia que surgiu deles lá de começar a fazer bioplástico de casca de frutas. Era uma coisa que já estava começando a ser falada por muitos alunos, muitos projetos, e eles queriam produzir seu próprio bioplástico. Então, essa equipe foi a maior equipe que já teve, né? Esse ano, nós voltamos, em 2021, com a equipe que hoje eu estou lá com 14 alunos, e parece que vai crescer. Eu mudei a pegada aqui, porque, na verdade, a gente saía do zero, e agora, às vezes, eu vejo que primeiro é necessário outras formações para que o aluno comece do zero, senão ele trava e não sai de lugar nenhum. Esse mesmo grupo, então, produziu bioplástico. Lembro que nós trabalhamos com a questão de energia e nós trabalhamos também com... Não me lembro mais, assim, de todos os projetos que foram tocados. Eu peço desculpas por isso, porque era muita coisa, e aqui foi 2019. Uma das coisas que eu acho interessante quando se faz isso aí na escola é quebrar os mitos frente aos alunos, né? E quais são os mitos aqui? Bom, por exemplo, só estudantes mais inteligentes fazem boas pesquisas. Isso não existe. Muitos alunos me surpreendem e me surpreenderam naquela época quando eu abri as portas do JP para quem quisesse entrar. Então, já começava com um grupo grande, mas aos poucos eles iam conhecendo o projeto, eles tinham ideia de como se deveria pensar, de como que eles tinham que ser independentes, de como que eles precisavam ler e sair, de certa maneira, do lugar comum, né? Ou seja, eu não estava ali para fazer o trabalho por eles, era necessário muita busca.
era necessário assim, muita leitura, era necessário leitura de artigos científicos, né? E muitos mitos foram quebrados ali. Aí pronto, eu coloco aqui para vocês esses mitos, que pesquisa para adultos, é claro que não. Já percebe-se ali que muitos buscavam além do que eu pedia. Os resultados negativos acontecem e muita coisa dá errado, muita coisa deu errado, mas muita coisa deu certo. E é necessário você ter esse contato com o fracasso para que você tenha noção da realidade do que realmente pesquisa, né? Não só no ambiente escolar, mas para aquele que for seguir para esse caminho, né? Outro mito que é quebrado é a questão dos excelentes laboratórios. É possível ter muita criatividade, montar estruturas, até mesmo alguns alunos, os misturadores magnéticos para misturar ali para quem não sabe, é para ficar misturando ali, a reação era criada por nós mesmos, até centrífuga, nós chegamos a produzir uma, né, no laboratório, não basta um motorzinho, né, e você faz a montagem da sua própria centrífuga com motor. Então tem muito de maker aqui, tem muito de vontade de ter o equipamento, você não tem como comprar, tá, para produzir. Apesar que a escola dava muito suporte para muitos projetos que a gente estava fazendo, né? Havia também clorador solar, agora eu estou lembrando, né? Não tem ali a foto. Necessidade, como a gente estava trabalhando muito com energia aqui, nós criamos uma maneira de clorar uma água e o cloro produzido ser jogado na piscina. Esse projeto não tem foto dele aqui, mas infelizmente os meninos falharam nos primeiros protótipos, mas aí tinham que retornar e tomar, porque o primeiro protótipo afundava. Uma maneira certa era fazer com que ele flutuasse melhor em água. Mas a ideia era a energia solar aqui, que produzia energia elétrica, que era colocado sobre água salgada, num tubo especial que era conectado à placa, e dali a gente conseguia produzir cloro, né, em um dos eletrodos, e esse cloro era para água. A quantidade de cloro era pequena, mas se media. A ideia era continuar medindo a quantidade de cloro formada ali, né? Bom, aí havia, sim, claro, a questão de se usar materiais mais baratos, né, como a gente usava muito PVC para fazer os protótipos, né? Outra questão é que mito que cai que não são grandes ideias, né? E achar que também que elas não se são grandes, não são complexas. A necessidade é que tenha uma empatia com o que é global, porque se você pensa de forma local, quase sempre você está pensando de forma global. E aí surgiam muitos projetos, né? E aqui outro mito que é preciso saber muito sobre um assunto antes de fazer um projeto na área, o que não é verdade também. Os alunos que entraram aqui para desenvolver projetos na área de energia não sabiam nada de placa fotovoltaica. Nós acabamos aprendendo muito, tanto o professor que orienta, quer dizer, a gente tem que conversar com muita gente de área, de certas áreas, e aqui a gente conversou muito com pessoas de eletricidade até residencial, desde gente de fotovoltaica mesmo, essas empresas que vendem energia, projetos de fotovoltaica. Aqui atrás, aqui não dá para ver, mas tem um outro projeto feito por uma aluna que era produzir energia através da passagem da água por uma tubulação. A ideia era colocar ali uma mini turbina dentro do tubo, e quando a água passar ali, essa energia mecânica da água fazer com que a turbina girasse ali e gerasse energia elétrica. Um projeto muito bacana também. Grande dificuldade foi colocar a turbina dentro do tubo de PVC. Normalmente os tubos de PVC são de meia polegada, né? Então está aí a das últimas equipes que foram formadas, que em 2020 veio a pandemia. E não foi possível dar continuidade ao trabalho, né? Dentro desses projetos, é claro, aqui já a turma fazendo testes, a turma pensando, aqui é uma laboratorista, a Isabela, que trabalhava na escola, dando aquele apoio, porque era difícil, cada um aqui está produzindo alguma coisa, aqui no fundo, aqui na frente, e a ideia era, sim, eles realmente teriam contato com a produção, né, com os laboratórios de química, de física, e ter contato com novos equipamentos. Aí vem o que eu chamo do crescimento do conhecimento mesmo, porque, na verdade,
A finalidade desse projeto aqui não é fazer com que você ganhe prêmios e vá para algum lugar e desenvolva ideias mirabolantes, soluções mirabolantes para as pessoas, né? Apesar que a gente buscava soluções. A ideia é trazer, é gerar conhecimento. Então, o que se gera de conhecimento, quando você vai fazer aqui a hidrólise do, do amido que está na casca da batata, né? O que é uma hidrólise ácida? Como é que se faz? E depois, para fazer com que esse amido que é quebrado, né, forme novas estruturas, é muito conhecimento de química, né? A necessidade aqui de saber quais reagentes que você coloca, quais são os subprodutos, gerar subprodutos que não sejam poluentes, né? Tudo isso tem que ser pensado. A galerinha aqui tinha toda essa ideia, todo esse conhecimento. É necessário falar que todos eles tinham o que a gente chama de diário de bordo. O diário de bordo, quando tinham todas as anotações, e era muito necessário, porque a gente tinha também algumas finalidades, que uma delas é fazer o registro, saber do que você estava fazendo, né? Aqui a galerinha fazendo na fase de teste no estacionamento da escola, onde a gente colocou a placa, porque como na região central de Belo Horizonte havia muitos prédios, era difícil fazer esse teste, porque o sol tinha que bater aqui durante o dia todo, e o lugar que a gente encontrou foi o estacionamento da escola, exatamente para a gente começar a medir o tempo de carregamento da bateria, né? Uma placa, essa placa, se eu não me lembro, era de 50 watts, não era uma potência muito grande, mas era o suficiente para a gente fazer o projetinho, né? E aqui é óbvio, né, como a gente vai ver, alguns projetos a gente escrevia para algumas feiras, e uma delas é o FMG Jovem. Aqui está a equipe, né, que normalmente só podia levar o menor número de alunos, era no máximo 3 alunos por equipe, onde aqui está a equipe principal desse projeto de captação de energia fotovoltaica para o carregador de celular, aqui na UFMG Jovem, a última que nós participamos, né? Esse ano foi virtual, ano passado também, mas como a adaptação à pandemia e as dificuldades de fazer testes e tudo era muito difícil, não foi possível participar dessas feiras e formar equipe também, que a cada ano muda muito, porque os alunos, quando eles vão para o segundo ano do ensino médio, eles começam a ter menos tempo para participar desses projetos. Por isso que eu tenho defendido a ideia de quanto mais novo, melhor, né? Ou seja, se pudesse, eu começava com o aluno de sexto ano, né? Desde projetos bem básicos, aí depois ele vai avançando, vai se tornando mais autônomo, porque a ideia é de criação de autonomia pelo aluno, onde ele começa, de certa maneira, a buscar por si mesmo, né, soluções para os problemas e para as perguntas e para os questionamentos que ele faz, né? Então, essa é a premissa de tudo. A pesquisa, a mão na massa, não tem como não fazer, né? E os alunos em geral, eles adoravam estar ali na escola, naquele horário extra classe, para desenvolver essas ideias, desenvolver esses projetos, né? E é claro, às vezes um projeto era tão bem feito, o registro era tão bem feito, que quando se inscrevia aí para uma feira, era aprovado e esse é o ápice para eles, né? Porque eles vão sair do ambiente escolar e vão ter o contato com o ambiente externo, o ambiente universitário, onde há muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Vindo de professores que passam por ali, vindo de alunos universitários e alunos também do ensino médio, seus colegas que passam por ali também, né? Aqui, olha só para vocês terem ideia, aquela foto aqui mostra essa última feira nossa e essa aqui mostra a feira de 2017, se não me lembro. A gente, na verdade, desenvolvia os projetos e, quando fosse possível, estávamos a participar dessas feiras. Uma delas é o FMG Jovem, que acontece em Belo Horizonte. A gente sabe que tem a Mostratec, a Febrace e outras feiras maiores, né? Mas nada melhor do que começar de forma regional. Aqui, a equipe na UFMG Jovem, né? E apresentando aqui o gerador eólico feito com a bicicleta. Isso em 2017, algumas pessoas acham que tem a ver com o filme, não tem nada a ver. Foi simplesmente uma ideia que surgiu ali. Aqui, ó, aqui dá para ver melhor, aqui está o motor, né? Aqui está o disco, né, giratório. Esse disco giratório que era preso a uma correia que fazia girar o motor. Esse motor era um motor de impressora,
Essas impressoras mais antigas têm excelentes motores para esse tipo de projeto. Essa energia que era gerada no motor passava pelo controlador de carga, vinha para a bateria, e da bateria vinha para o inversor, né? Bateria de 12 volts, né? E o inversor transformava isso em 127. E aqui, é claro, a gente colocava aqui algum som, alguma coisa para mostrar para as pessoas que funcionava. É claro, o importante dessas feiras era o contato com o público externo, o questionamento pelo público externo, né? Havia momentos aqui de colocar em dúvida a eficiência do projeto, mas havia momentos também em que se colocava também, o projeto era agraciado de certa maneira por pessoas que queriam até comprar para levar, por exemplo, uma roça, porque funcionaria muito bem. A questão mesmo é o controle de descarga aqui, que era mais difícil, né? Porque a gente tinha corrente contínua e a dificuldade de transformar em alternada, né? Um pouco mais difícil, mas tinha que aprender um pouco sobre diodo, né? Sobre capacitores. Aqui não dá para ver tudo, mas nós apanhamos demais com esse projeto, primeiro projeto em 2017. Se eu não me lembro bem, o motorzinho aqui, ele era de corrente alternada, a gente tinha que jogar para a bateria como corrente contínua. É diferente da placa, que a placa ela produz corrente contínua e era fácil de jogar para a bateria. Aqui não, era corrente alternada e era o grande defeito. Tivemos que conversar com muita gente, né? Porque uma coisa é realmente a teoria, a outra é a prática, né? Você aprende muito com a prática desses projetos. Uma das coisas que começou no JP, que a gente apanhou muito, que a gente queria fazer projetos reais, projetos realmente que fossem úteis para a comunidade, para a sociedade em geral. Hoje a gente tem uma visão diferente, a gente vê que é melhor prototipar, a gente já ia direto para o equipamento, né? Então, por exemplo, quando você vê aqui essa placa aqui, os meninos fazendo a montagem aqui para colocar no estacionamento, a gente tinha muito essa ideia de fazer a coisa macro mesmo, ou seja, já pensar no projeto total, projeto real, né? Mas aqui a gente já tinha essa ideia, vamos fazer o projeto logo grande, vamos colocar em prática. O nosso protótipo era o próprio projeto, né? E, é claro, o grande ganho aqui dos alunos é que isso fica na história de vida deles, né? O fato de estar numa feira, de conversar com muita gente que você não tem a menor ideia que estaria ali te questionando, te perguntando sobre isso, é essencial para o crescimento desse menino, sabe? Não tem como você dizer que eles saíram daqui do mesmo jeito que eles chegaram. Essa é a questão. A feira da escola é um pouco diferente, mas mesmo assim, quando é a feira de ciências na escola, você tem pessoas ali que chegam até você, mesmo assim, são mais pais de alunos, parentes, que não têm todo conhecimento quando você vai para uma feira externa, em que as pessoas chegam e fazem questionamentos para os alunos. Aqui o professor não pode nem chegar perto, aqui você tem que ter o diário de bordo, aqui você tem que provar que é você que fez o projeto. Então, isso o aluno tem que demonstrar muita autonomia. Um exemplo aqui, por exemplo, foi essa pá aqui, para fazer a pá desse tamanho, para pensar na pá, no corte dela, não é tão simples assim, é só chegar e cortar. Essa pá tem que captar o vento, né? E o giro e esse gerador eólico ele tinha que estar voltado sempre para a direção do vento. Então a gente apanhou demais para fazer esse gerador realmente captar vento como deveria, né? Bom, então essa foi a última equipe, na 20ª UFMG Jovem em 2019, né, do gerador eólico. Aqui em Belo Horizonte, a única feira, tem outra, né, que nós temos, mas a UFMG Jovem é a nossa referência, né, e esses meninos amaram participar dessa feira, também uma coisa marcante. Eles estavam lá de novo a cada ano, né? Bom, o que eu percebi durante esses anos, trabalhando com iniciação científica, é essa questão de qual é o perfil, né? O perfil, na verdade, não é como foi dito lá anteriormente, de alunos com os mais inteligentes da sala, os que tiram melhores notas na prova, não. Durante esses anos eu percebi que o perfil é esse aluno que gosta de desafios,
que tem tempo ali para estar pensando, tempo para estar junto, né? Tem que ter essa condição de falar, pô, vou ter meu tempo para participar desses projetos, eu vou ter meu tempo para me dedicar, que a grande cobrança é essa. Disposição para leitura, para pesquisa, para busca, foco, né? Tem que ter foco exatamente naquilo que está fazendo. Eu percebo a cada dia mais que os alunos que acabam ficando, porque o que aconteceu com o passar dos anos? Como eu abro portas para qualquer um que deseje entrar no projeto, que ainda até hoje sou o que toca esse projeto no colégio, esses meninos aqui, eles, quando são focados, fazem grande diferença, né? E é óbvio que o trabalho em equipe é essencial. Então, a cada dia, a cada momento, eu vejo que aqueles que têm essa condição de trabalhar em equipe, essa condição de entender o seu colega, de saber receber as críticas do seu colega, de saber lidar com aqueles problemas, né? Porque, como eu disse anteriormente, trabalhar com iniciação científica requer o quê? Um aluno que exatamente ele saiba vivenciar todas as frustrações possíveis, né, dentro do que é a iniciação científica. Ou seja, a gente erra muito mais do que acerta, mas quando se tem disposição e vontade e gosto por aquilo ali, por aquele momento, eu vejo que esse se adequa. Costumo dizer para eles que ali não tem você tem que sair ou você tem que ficar. Não, ali você escolhe ficar, você decide ficar, você quer participar. Então, nada melhor do que entender o trabalho em equipe. É óbvio que você lida com vaidades, como até mesmo no meio acadêmico, mas os meninos, em geral, têm mais boa vontade com isso, sabe? Eles se entendem melhor, eles têm tempo também, mais tempo para se dedicar. Por isso que eu defendo que quanto mais novo, melhor é para desenvolver esses projetos no colégio, sabe? Ter esse espaço ali para isso, né? E ter esse tempo para essa dedicação é tudo. E é óbvio, resiliência, né? Ou seja, só está ali quem é resiliente. Porque o número de fracassos por metro quadrado é muito grande. Então, a gente vai desenvolvendo projeto, como o do clorador solar, que era um projeto maravilhoso, né? Ou seja, utilizar a energia solar para clorar a água salgada. E essa água salgada, que ficava num tubo, né, em separado, gerava gás cloro. E depois o gás cloro jogar na piscina, então quer dizer que você não precisaria ali produzir, comprar cloro para isso, usar apenas sal de cozinha. Aquele projeto poderia ter ido mais à frente, porque necessitava de medir a quantidade de cloro formado por litro de água salgada, né? Era necessário fazer várias medidas, e o principal problema que aconteceu é que o clorador afundava, então era necessário que ele flutuasse na água. Eu não trouxe imagens do clorador aqui, que pena, mas era realmente uma placa solar que flutuava na água da piscina, e conectado a essa placa havia uma tubulação que continha água salgada, né? Ali a energia era totalmente, o que ocorria na verdade era a eletricidade, era colocada nessa água salgada, que em química a gente chama de eletrólise, e daí dessa eletrólise era possível produzir o cloro. Projeto excelente, mas não foi para frente por realmente falta de resiliência, né? Os alunos não compreendiam a necessidade de que o erro fazia parte. Então, é um projeto que, inclusive, está parado, que eu acho que outra equipe pode retomar e pode chegar à frente, né? Essa é a questão da iniciação científica, ou seja, quando se faz isso na escola, eu aprendi que não era através de uma seleção, de uma seletiva, onde se escolhia os melhores alunos, que foi a primeira vez em 2017. Apesar que esses alunos eram excelentes. Mas eu fui ver que o JP era para alunos que realmente têm esse perfil aqui. Então, toda escola ela vai ter alunos com esse perfil. Alunos com essa capacidade, essa disposição, tempo, gosto por desafios, gosto por pensar e criar e ir atrás de soluções. E esse diálogo é o primeiro que se tem quando há o primeiro encontro, né? Ou seja, o que nós vamos fazer aqui?
né? Que projetos nós vamos desenvolver? Até chegar a um projeto, tem que se pensar em muitas situações. E na vida urbana, né, acho que no campo ficaria até mais fácil, mas no meio urbano, os alunos não conseguem enxergar muito problemas, né? Eles normalmente da casa para a escola, da escola para casa e conhecem poucos problemas do meio urbano. Então, é mais difícil pensar em ideia, pensar em soluções, né? Mas nada até agora pareceu impossível. É possível. Verifica-se que você consegue desenvolver isso em sua escola. Basta ter tempo e espaço, né? Aqui, olha, os materiais que nós usávamos, a princípio, olha, você vai ver aqui, olha, era realmente o que se chama de que pode ser descartado, como uma bicicleta velha de criança, que foi cortada aqui, né? Ou seja, aqui você vai ter um controlador de carga que a gente ganhou, foi uma doação, né? Tubo de PVC você tem direto. Então, tudo isso aqui, as soldas, por exemplo, dessa parte da bicicleta com essa peça aqui que estava a estrutura, a solda foi feita por um pai de um ex-aluno meu que mexe com solda, então ele falou, não, eu faço para você essa solda, porque era uma coisa que a gente não poderia mexer, mas aqui, olha, impressora, motor de impressora, como é que pode, né? Essas impressoras mais antigas têm motores excelentes, então, assim, não é necessário materiais caros, é necessário realmente boa vontade, como todo trabalho que é desenvolvido no meio escolar. Não se tem muita verba para isso, então é necessário muita criatividade. Bem maker, no nosso caso era maker era um maker assim, tem que dar certo. O protótipo era o próprio equipamento, né? Era o nosso protótipo, era do início ao fim, pensando de uma maneira um pouco, vamos usar isso aqui como? E de que tamanho que será? Seria tudo na forma real, né? E é claro, dentro das nossas possibilidades, né? Bom, eu falei do perfil, falei disso tudo, e aqui os bons projetos têm uma tríade, né? Que a princípio é o interesse, a motivação, a curiosidade, né? A questão de poder beneficiar o próximo, né? Ou seja, os projetos sempre pensando nos outros, pensando na sociedade, pensando no meio ambiente, pensando na comunidade, né? E é claro, buscar os recursos, né, disponíveis. Aí, como eu disse anteriormente, nem sempre precisa de gastar-se muito com isso, porque o que é mais importante ali é a formação, é a aprendizagem e não o fim em geral. Sim, se busca, sim, soluções, mas o que se ganha com isso é muito maior do que só a solução. Quando você pensa que você desenvolve o projeto, quem está ganhando é para quem você desenvolve o projeto, não. Quem ganha com esse projeto é você mesmo. Eu, como professor, nesses anos todos, eu ganhei muito mais. Nenhum salário pagou, nenhum salário vai pagar, nenhum dinheiro vai pagar esse conhecimento que eu obtive durante esses anos, né? O espaço físico da escola, você faz realmente onde tem. A gente usava o laboratório, porque tinha um laboratório, mas se não tem laboratório, você pode fazer no pátio da escola, você pode fazer em algum lugar ali. O importante é ter as ferramentas simples. A gente basicamente usa mais ferramentas básicas, alicate, serra, fita isolante, fio, essas coisas todas, né? E os meninos não tinham muito conhecimento dessa sucata, que a gente chama de sucata, mas como que é possível buscar tudo isso em outros lugares, né? Então, tá aí a tríade desses bons projetos, eu tenho visto isso durante anos, e durante esses anos todos, então eu vejo que é possível ir longe com muita criatividade, né? É óbvio que a parte do método científico, a gente busca sempre, né? Ou seja, aí é que vem o negócio é sair daqui, observação e problema, né? Ou seja, o jovem ele não tem grande capacidade de observação, então você tem que despertar nele essa observação, despertar nele a vontade de pensar em alguma coisa, despertar nele um problema que ele nunca tinha visto, né? Então, por exemplo, esse ano estou desenvolvendo com uma equipe em outra escola que é um aplicativo
para que as pessoas com deficiência visual possam ser avisadas de calçadas com problema numa determinada região de Belo Horizonte. É um projeto, né? É um projeto pensando em pessoas com deficiência. É um projeto que tem ali um pouco de pensamento computacional, né? Tem a parte de aplicativo, que seria a nossa primeira condição, um pouquinho ali de aprender um pouco de programação. Então, é o aluno que viu o problema, né, a gente está buscando soluções, então a gente está com a primeira hipótese, que é o aplicativo, que de repente não vai funcionar, que de repente não vai dar certo, e aí a gente vai ter que voltar de novo em hipóteses diferentes, em soluções diferentes, para partir para a experimentação, a verificação do resultado e as conclusões, para depois ver isso não deu certo e volta ali em hipóteses, o que a gente pode fazer para melhorar esse projeto, voltar a prototipar, voltar a experimentar. Como eu tenho feito mais prototipagem do que eu fazia antes. Antes a gente ia muito direto na produção, na construção do equipamento, sempre pensando um pouco mais de forma profissional. E hoje a gente vê que é possível prototipar em primeiro lugar. A gente não prototipava tanto, a gente já ia exatamente direto para tudo. Os resultados, conclusão, e tem realmente essa questão do método científico, né? Alguns passos aqui você gasta mais tempo, outros você gasta menos tempo, mas é necessário passar por toda essa série de ideias que o método científico nos traz, né? Ok? Então, eu acho que esses passos são essenciais, né? E é isso que é mais difícil, levar o aluno a observar o seu meio, né? A pergunta que eu faço, assim, e aí eu dou um exemplo aqui de que quando a gente chega a participar do JP, uma coisa que eu coloco para eles é isso aqui, ó. Que disse Euclides de Alexandria, né? Alguém tinha começado a estudar geometria com Euclides quando aprendeu a primeira proposição. Perguntou, o que eu vou ganhar aprendendo essas coisas? Na verdade, é aí que se pergunta, o que eu vou ganhar participando desse tipo de projeto, né? Onde eu vou chegar com isso? Olha, é impossível descrever aqui o que se ganha com tudo isso, sabe? Os alunos, quando entram e ficam e permanecem nos projetos, às vezes 1 ano, 2 anos, porque o colégio você vai ali, o aluno vai envelhecendo e ele vai ali, quando vai para o 3º ano, praticamente ele não consegue participar dos projetos. Acho que isso deve mudar. Então, a primeira é a fase em que você vai perceber que ele vai, de certa maneira, falar, não, estou ganhando muito mais aqui. Você ganha em companheirismo, você ganha na coletividade, você aprende a trabalhar em grupo, você aprende a ser criativo, você aprende a buscar soluções, né? Só para se ter uma ideia, aquele projeto da placa, a gente começou em projetar a placa em cima de PVC, o PVC não aguentou, aí um dos alunos, o Beltrão, que eu apelidei de Rei Leão, né? Porque eu falava assim, Rei Leão. Era um menino com muita capacidade, que ele mesmo fez a base de alumínio. Eu falei com ele, olha, não domino alumínio, não conheço alguém que domine, vai fazer isso para a gente. Ele falou, não, eu faço, professor. Acho que eu pedi ajuda ao meu pai, nós vamos produzir a base de alumínio, a base para segurar a placa a uma determinada altura para captação de sol. Então, de certa maneira, ele ganhou muito, eu ganhei muito também. Então, quando se desenvolve isso na escola, só se tem a ganhar. Eu recomendo isso para todos vocês que estão a ver aqui, a me ouvir falar sobre essa vivência, né? Eu comecei dizendo lá que eu só posso falar daquilo que vivencio, e durante esses anos eu tenho vivenciado a iniciação científica na escola. Tem muito que melhorar? Tem, mas já melhorou muita coisa. Já verifiquei que alguns passos eu pude tirar e tornar ali mais atual. Para esse novo ensino médio, eu acho que esse projeto está muito dentro, né? Você pode desenvolver na escola esse projeto que está dentro desse novo ensino médio, a iniciação científica. Acho que temos condição total de fazer com que esses alunos possam gostar mais do ensino médio a partir do momento que
essas ideias de desenvolvimento de pesquisa na escola cheguem até eles, né? Aí, é claro, vou terminar aqui com o que Euclides disse ao seu escravo, né? Ele queria, o que eu vou ganhar com isso? Ele disse, dê essa pessoa uma moeda, pois ele quer lucrar com que ele quer lucrar com o que aprende. Posso dizer que não tem preço, né? Então, o escravo, não, na verdade, não é o escravo, mas a pessoa que estava tendo ali essa aula com Euclides perguntava o que queria ganhar, né? Com a aprendizagem em geometria. Na verdade, esse é o erro das pessoas, né? O que você ganha desenvolvendo isso em escola? Eu até hoje só tive a ganhar, não foi uma moeda, foram milhares de moedas. Ganhei muito, cresci muito como pessoa, cresci muito como professor, e eu acredito muito nessa proposta. O tempo que se deve se dedicar a isso é grande, sabe? Às vezes você tem que ajudar muitos alunos, você tem que ler muito, você acaba aprendendo muito mais, também desenvolve muito mais dentro do que é ser professor, né? Então, agradeço esse convite, né, de estar aqui participando. Não sou uma pessoa muito fácil com vídeos, tenho uma grande dificuldade para falar somente para uma câmera, sabendo que eu estou sendo gravado, mas eu creio que eu consegui passar alguma coisa. Não passei muito sobre a minha formação, acho que não é interessante aqui, mas mostrei para você aquilo que eu já vivencio, né? É o que eu acho mais importante. Não é só coragem, né? É necessário ter dedicação a esse tipo de coisa e, como eu disse anteriormente, não há moeda que pague. Muito obrigado a todos. Agradeço o momento de estar aqui falando para vocês. Se alguém quiser um pouco mais sobre isso, meu e-mail é professoraurio@gmail.com. Estou aqui em Belo Horizonte. Quem quiser saber um pouco mais desse projeto, é só entrar em contato comigo ou com o Renato aí, que já me conhece há um bom tempo. Estive na Beaba Maker, em São Paulo, fiz o curso com vocês da Beaba Maker, a qual eu agradeço muito e muito tem colaborado com o meu crescimento pessoal. Um abraço a todos vocês, um abraço a quem está participando desse encontro e creio que temos muito a aprender uns com os outros. Muito obrigado a todos vocês e tenham um ótimo final de ano. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês.